Olá, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que uma pessoa violenta, um bandido, um estuprador, um assassino, uma pessoa que só faz mal, só fez mal a vida toda, ela ainda pode ser perdoada e ser salva? Existe um texto na Bíblia que é pesado, que fala de um personagem aqui, que chama-se Manassés. Isso está em 2 Crônicas, no capítulo 33, os versos 5 em diante, que diz o seguinte: nos dois pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração de estrelas, queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, fazia adivinhações, praticava magia e feitiçaria e consultava adivinhos e médiuns. Mas lá no versículo 12 diz o seguinte, a partir do 11: Deus deixou que os comandantes do exército assírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com ganchos, amarraram com correntes e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor seu Deus. Cheio de humildade, ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Manassés recebeu o perdão. Manassés foi uma pessoa daquelas que você pode dizer má, ruim, mas teve o perdão. Que Deus é este que pode perdoar o mais perverso homem? Que Deus é este que é falado neste livro sagrado? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos no ar, agora são 2 horas e 2 minutos e já nos conectamos com o Brasil e o mundo através da TV Novo Tempo, espalhada por todo o nosso país, e também da internet, que chega em qualquer lugar do mundo. Obrigado por você estar aí acompanhando a gente e fazendo este programa acontecer com as suas perguntas e os seus questionamentos. Vamos começar o programa falando com o professor Leandro Quadros. E aí, professor, como é que passou de terça para hoje? Tudo bem? Tudo bem, eu tô um pouquinho de sono apenas, né? Porque eu viajei, né? Cheguei à noite, tarde de viagem, e a minha filhinha acordou ali, eram umas 4 horas da manhã. Daí eu tive que fazer ela dormir de novo e aí levantar 6 e pouco da manhã. Então hoje eu tô meio com sono, tomara que eu não durma aqui. Não, rapaz, não vou deixar você dormir, não. Vou te colocar umas perguntas daquelas bem capciosas mesmo, viu, professor? Aqui não tem como dormir, você só manda a pergunta capciosa, né? Pois então se prepare aí, viu? Mas ó, é um prazer estar novamente aqui começando o programa junto com você, viu, Leandro? Obrigado, meu amigo. Pra mim, a mesma coisa. Pois então, Leandro, já vamos começar quente. Nós falamos aqui sobre justificação pela fé. O que é isso, justificação pela fé? Professor, eu li um texto bíblico aqui falando sobre a história de Manassés. É uma história terrível, ele sacrificou seus filhos. É, exatamente. Olha só, e ele foi preso lá em Babilônia, foi preso com correntes, com ganchos, né? Foi levado cativo e ele se arrependeu e orou sinceramente a Deus. E Deus o perdoou mesmo, professor? Como que é? Que Deus é esse que perdoa as coisas? Pois olha, Tito, a doutrina mais bonita na Bíblia e com certeza a mais inexplicável ao mesmo tempo é a doutrina da justificação pela fé. O que é justificar? É tornar alguém justo, sem que essa pessoa mereça. Então a Bíblia ensina que toda pessoa que vai a Deus, e neste caso crê em Jesus Cristo como seu Salvador, ela é tornada justa, não importa o que ela tenha feito. E Manassés, mesmo tendo sacrificado os próprios filhos a deuses, como você leu em 2 Crônicas 33,
foi agoureiro, feiticeiro, consultou necromantes, fez de tudo. Sim. Chegou no momento em que ele se arrepende de coração, Deus perdoa-o e o leva de volta ao reino dele. Não tem como nós, seres humanos, explicarmos como que Deus tem um amor tão grande a ponto de perdoar o pior assassino, até mesmo aquele assassino como Manassés, o rei Manassés, que sacrificou seus próprios filhos. Mas olha, professor, uma coisa interessante, isso é real mesmo? Por exemplo, uma pessoa, ela foi má a vida toda. Eu hoje estava vendo um vídeo aqui na internet falando sobre cristãos queimados lá na Costa do Marfim. Eu achei uma coisa absurda ver aí umas cenas de violência, de pessoas sendo queimadas vivas. E como que uma pessoa que faz uma coisa dessa, ainda tendo a chance de se arrependendo, Deus pode perdoar, professor? Que amor é esse? O amor de Deus te tem uma coisa, assim, incompreensível. Aqui em Romanos 5:1 diz assim, ó: justificados, ou seja, tornados justos, perdoados, não é? Pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, até mesmo esses indivíduos que você viu no vídeo, que queimaram aqueles cristãos ali, né? Se um momento eles aceitarem a Cristo como Salvador, Deus acredita, Ele dá como crédito a justiça de Cristo para esses indivíduos. Na nossa concepção humana, uma pessoa que manda queimar outra ou que sacrifica o próprio filho a um Deus pagão tem que mandar matar, na nossa compreensão humana. Sim. Né? Agora, na divina é diferente. Mesmo que em certos momentos do Antigo Testamento, Deus agiu com a pena capital sobre nações que não tiveram mais o desejo de arrependimento, mas quando há arrependimento, Deus perdoa mediante, ou seja, através da fé em Jesus. Isso é uma coisa fantástica. Quando nós lemos ali, por exemplo, 2 Coríntios 5, nos diz que Cristo, por ter morrido na cruz e pago a dívida que nós tínhamos para com a lei de Deus, diz aqui que Cristo nos reconciliou com a divindade, né? Diz aqui 2 Coríntios 5, né? A partir do verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E aí no verso 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Alguns pensam assim: é bom demais para ser verdade. Eu lhe digo o contrário, é bom demais para não ser verdade. A partir do momento, a Bíblia diz que você tem fé no que Jesus Cristo fez na cruz e o aceita como seu Salvador pessoal, a Bíblia diz que Deus torna você justo. Ou seja, mesmo que você não mereça, a justiça de Jesus é transferida para você. Então, o que eu queria dizer, aproveitar essa oportunidade que o Tito começou o programa dessa forma, eu queria dizer para você que se você cometeu o pior pecado que você pode imaginar, se você agora está assistindo ou até ouvindo na mira da verdade em um presídio, eu posso lhe garantir pela Bíblia, se você for a Jesus Cristo, do jeito que você está, não importa o que você tenha feito, Deus vai lhe dar o perdão e ao mesmo tempo, como diz Romanos 5, verso 1, né? Através desta justificação, ou seja, deste perdão, Deus vai fazer você sentir paz. Não temos como explicar como que Deus pode pegar coisas tão horríveis em nós como o pecado, tirar da nossa vida e nos tornar justos. Isso é só a graça, é um presente. Então, se Deus te oferece esse presente, amigo telespectador, amigo ouvinte internauta, você não pode perder esse presente. É de graça mesmo. Agora, professor, foi mais ou menos isso que aconteceu com o bandido que estava na cruz do lado de Jesus. Bem lembrado. Até falam o ladrão bom, né, e o ladrão mau. Mas ali não sei se tinha diferença entre um e outro, não, professor? Na verdade... Porque para você morrer e ser crucificado naquela época, eram os piores homens que existiam ali, que recebiam a cruz como castigo de morte. Eram os piores homens, ou seja, a Bíblia não fala o que ele fez, mas imagino eu que ele era um perverso também, não é isso? É isso mesmo, Tito, você lembrou uma coisa importante. Para a pessoa ser condenada à morte de cruz, tinha que ter feito algo muito horrível na sociedade.
E apesar daquilo, quando o ladrão na cruz em Lucas 23, ali 42 e 43, quando o ladrão pede para Cristo assim, Senhor, lembre-te de mim quando vieres no teu reino, Cristo promete que um dia aquele ladrão estaria com ele no paraíso. Ou seja, Cristo o justificou, o tornou justo, o perdoou na hora. Mas por quê? Porque ele foi sincero, não é isso? Sim, porque ele se arrependeu de coração. E aí quando a pessoa é sincera e se arrepende de coração, ela dá a Deus a liberdade para Deus atuar na vida dela. Mas então, professor, eu também, de repente, eu posso estar falando aqui para o meu telespectador que está pensando da seguinte forma. Bom, eu vou levar minha vida, vou fazer tudo o que eu quero, tudo que eu acho que eu devo fazer. Lá na frente, quando eu estiver quase morrendo, eu me arrependo de tudo que eu fiz e Deus vai me perdoar. É assim mesmo? Existe um grande perigo em a pessoa pensar assim. Por quê? A Bíblia mostra que eu vou ler um texto bíblico importante que está em Hebreus 3, verso 13. A pessoa que tem esse tipo de pensamento de que vai pecar à vontade porque Deus perdoa no final, isso pode acontecer realmente. A pessoa pecar a vida inteira viver afastada de Deus e no final decidir-se por Cristo e Deus perdoar, pode. Só que é um risco tremendo de perder a vida eterna. Por quê? Olha o que Hebreus diz aqui, ó. Hebreus 3,13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, olha o risco aqui, ó. Se nós não aceitarmos o convite de Cristo hoje, nós corremos o risco de sermos endurecidos pelo pecado. Ou seja, se eu pensar, Tito, assim, que pelo fato de o perdão de Deus ser infinito, eu posso fazer o que eu quiser e depois Ele me perdoar, eu posso chegar a um ponto em que eu endureço meu coração de tal forma que eu não sinto mais necessidade de arrependimento. Então, não é seguro pensar dessa maneira. Quantos minutinhos nós temos aí, Tito? Nós temos 3 minutos ainda, professor. Ótimo. Então, eu queria ler um texto muito bonito sobre a justificação, o perdão pela fé. Esse texto vai ser importante pelo seguinte, algumas pessoas, por má informação, dizem que os adventistas ensinam que a salvação, o perdão é pelas obras. A pessoa que afirma isso, ela não conhece a nossa literatura. Por exemplo, eu tenho aqui um livro intitulado Conselhos para a Igreja, né? Pertence à editora Casa Publicadora Brasileira, é um livro da escritora cristã e profetisa Ellen White, e ela tem aqui um capítulo, capítulo 5, que o título é assim, Cristo, Nossa Justiça. E aqui tem tantas citações bonitas, lindas, sobre o perdão pela graça, que a pessoa que ler isso aqui e comparar com a Bíblia, ela vai ter um conforto tão grande e ao mesmo tempo ela vai se desfazer de algumas ideias mentirosas que dizem por aí a respeito dos adventistas. Então, olha o que diz aqui, ó. Eu vou ler a partir da página 46. 2 minutinhos. 2 minutinhos. Olha que frase interessante. Coisa alguma, senão a sua justiça, ou seja, a justiça de Deus, pode dar-nos o direito a uma única das bênçãos do concerto da graça. Olha que coisa clara. Ela não diz aqui que a lei nos dá direito às bênçãos de Deus. Não, ela diz a graça, né? A justiça de Cristo. E aí, tem aqui outro texto, não devemos pensar que a nossa própria graça e mérito nos salvem. A graça de Cristo é nossa única esperança de salvação. E na página 47 tem uma das declarações mais bonitas deste livro para mim. Diz assim, vinde a Jesus e tereis descanso e paz. Satanás sugere que sois desamparados, que não podeis abençoar-vos a vós mesmos. É verdade, sois desamparados, mas exaltai a Jesus diante dele. Tenho um Salvador ressurgido. Nele confio e ele nunca permitirá que eu seja confundido. Em seu nome triunfarei. Ele é a minha justiça e minha coroa de glória. Que ninguém aqui julgue que seu caso seja sem esperança, porque não é. Que mensagem bonita. A esperança para todos. É o que diz a Bíblia, é o que Ellen White comenta e é a crença dos adventistas do sétimo dia. Se você ouviu o contrário, a pessoa não leu Conselhos para a Igreja, ela precisa se informar mais sobre o assunto. Muito bom, professor, muito bom. Bom, nós estamos começando o nosso programa, nós temos hoje
as mais diversas perguntas que eu já estou vendo que estão chegando aqui pra gente. Tem uma aqui que eu vou colocar agora, que é daquelas perguntas que eu sempre digo capciosa. Espera aí para você ver o que vai falar. Ela já começa assim: sou da Igreja Episcopal, estudo teologia e os meus professores, e depois eu vou te falar o que vem aí pela frente, tá bom? Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta agora, 2 horas e 17 minutos. Para você participar do nosso programa, é fácil. Basta você mandar um SMS para 12 9156 6972. Aparece aí, ó, no seu vídeo. 12 9156 6972. Ou, se você preferir, acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. E eu quero dizer mais uma coisa para você. Se você entrar aí no nosso blog, você vai ver que lançamos hoje, vamos lançar aqui no programa daqui a pouquinho, um novo aplicativo para você colocar no seu telefone. Se você quer estar conectado com Na Mira da Verdade o tempo todo, você que anda aí com seu aparelho telefônico o dia inteiro, você vai poder baixar o aplicativo do Na Mira da Verdade no seu telefone. Pode ser em iPhone, pode ser no Android, é só você entrar lá, pode ser em qualquer aparelho que você tenha a internet aí, é só você entrar ali no nosso blog, à direita você vai ver que tem o aplicativo do Na Mira da Verdade, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para você, tá bom? Então, participe aí do nosso programa, mande a sua pergunta pelo SMS 12 9156 6972, eu recebo a sua pergunta aqui na hora, ou pelo nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Eu recebo também aqui online, tá bom? Participe e faça esse programa acontecer. Professor, vamos, meu amigo. Eu lhe disse ali antes do intervalo que eu ia te colocar uma pergunta capciosa. Olha e essa aí. Pergunta, ela está vindo de Florianópolis. Quem mandou foi a Helena Ortiz. Ela é de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina, e diz o seguinte: prestem bem atenção, ela é uma questão pesada. Sou da Igreja Episcopal, estudo teologia. Meus professores no curso se filiam à corrente dos estudiosos que afirmam ser o Pentateuco obra de vários autores, e não unicamente de Moisés. Toda a bibliografia adotada entre nós segue essa linha. Entre as várias partes analisadas do Pentateuco, para provar esta tese está a comparação estilística e hermenêutica dos vários capítulos deste livro, particularmente as diferenças dos relatos sobre a criação entre os 2 primeiros capítulos do Gênesis. A minha pergunta: como a Igreja Adventista se posiciona a esse respeito? Professor Leandro Quadros. Tá na mira agora, professor. Me diga aí, o Pentateuco foi escrito por Moisés, foi escrito por vários autores? E o que isso pode influenciar na questão dos 2 primeiros capítulos do Gênesis? A criação realmente aconteceu? Foi um fato? Foi só uma história? Enfim, o que ela está querendo perguntar aí para você? Qual é o posicionamento da Igreja Adventista, professor? Como ela se chama mesmo, Tito? Ela se chama Helena Ortiz. Helena, muito obrigado por sua pergunta. É muito bom saber que também nossos irmãos da Igreja Episcopal acompanham Na Mira da Verdade. Veja bem, Helena, nós respeitamos todas as correntes teológicas, mas nós discordamos dessa linha teológica que diz que o Pentateuco teve vários autores. Vou lhe dizer o porquê. Algumas razões, vamos para a parte acadêmica primeiro. Apesar de conterem algumas diferenças de estilo no Pentateuco, isso não significa que várias pessoas escreveram. Por exemplo, ali no final de Deuteronômio 34, é dito que Moisés morreu. Então é claro que Moisés não poderia ter concluído este livro. Quem concluiu este livro, muito provavelmente, foi Josué, o seu assessor. Porque você pode ler ali em Êxodo 33:11 que Josué era um assessor ali de Moisés. Então, possivelmente, ele concluiu o livro. Então, o finalzinho de Deuteronômio, tudo bem, outra pessoa concluiu, né? Agora, a crença de que outros autores compuseram o Pentateuco, ela não tem embasamento
Tem alguns argumentos favoráveis, mas, por exemplo, biblicamente falando, é insustentável isso. Por quê? Olha o que Jesus diz sobre o assunto. Aqui em Lucas 24, verso 27, quando Cristo foi explicar a doutrina da ressurreição dele para os discípulos, olha o que uso da Bíblia ele fez, que parte da Bíblia. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja, Jesus considerava os 5 primeiros livros da Bíblia como sendo da autoria de Moisés. E este pensamento se repete aqui no versículo 44, ó. Se importava que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A lei de Moisés é um termo que se refere a Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Os 5 livros escritos por Moisés. Então, para nós adventistas, se Jesus atribuiu todo o Pentateuco a Moisés, para nós é suficiente para crermos que ele é o autor. Agora, os diferentes relatos da criação, na verdade, não são 2 relatos. Na verdade, um relato complementa o outro. No relato do capítulo 1, Moisés quis destacar como que Deus criou o mundo. No relato do capítulo 2, ele joga uma informação adicional para destacar como Deus criou o ser humano. Então nós não cremos que são 2 relatos diferentes, mas 2 relatos complementares. Tá bom? Então eu recomendo, minha irmã, que no caso da teologia, eu gosto da teologia, eu mesmo, a minha formação sendo jornalismo, eu sou pós-graduado em jornalismo, estou agora fazendo um mestrado em teologia, então apesar de eu ser jornalista, eu amo a teologia. Só que eu quero te dar um conselho em relação às diferentes correntes teológicas. Esse conselho se baseia em 1 Tessalonicenses 5, 21, que diz assim, ó: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, analise o que há de bom nesses teóricos, nesses teólogos, mas só retenha o que é bom. E o que é bom? O que está em harmonia com a Bíblia. O que não estiver em harmonia com a Bíblia, não importa o teólogo que diga, o que ele disse não tem valor se não está em harmonia com a palavra de Deus. Muito bom, professor. Olha aqui uma pergunta pelo SMS. Quem mandou foi a Maria Aparecida de Cambará. Devemos congregar, sim, mas precisamos ir à igreja toda a semana? É assim mesmo, professor? Eu tenho que ir à igreja toda semana? Tudo bem, eu tenho que ir na igreja, mas tenho que ir toda vez? Toda semana eu tenho que ir na igreja? É isso? Veja bem, 1 Coríntios 12 afirma que a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, você, eu, somos membros do corpo de Cristo e o cabeça desse grande corpo é Cristo. Eu pergunto, um braço, ele tem que ficar ligado ao corpo só uma vez ou outra? Uma perna, uma mão? Não, os membros do corpo têm que estar sempre ligados à cabeça para que eles possam funcionar. A mesma coisa é o cristão. Então é importante sim que você congregue na igreja sempre que você tiver a oportunidade. O ideal é ir em todos os cultos que tem a sua igreja. Agora, vai acontecer momentos em que não vai ser possível isso, né? Então frequente o maior número de cultos possível, porque quanto mais você estiver conectado ao grande corpo de Cristo, que é a igreja, mais ligado a Cristo você estará. Muito bem, professor. Eu estou aqui, eu abri a minha Bíblia no livro de Daniel, uma pergunta, um SMS que chegou aqui agora. E aqui, ó, eu não li ainda, mas olha, começa falando sobre Nabucodonosor, tem outro sonho. E a pergunta é o seguinte: o livro de Daniel, no capítulo 4, está escrito na primeira pessoa do singular. Poderia um rei pagão escrever parte da Bíblia? Olha aí, professor, Nabucodonosor deve ter escrito alguma coisa aqui. Agora, como é que um rei pagão coloca uma parte na Bíblia aqui, isso daqui, como é que a gente leva isso aqui como livro sagrado de Deus, sendo que uma pessoa pagã escreveu? É assim mesmo? Interessante isso aí. E eu vou ler um outro texto aqui, além de Daniel 4, que esse telespectador ou telespectadora mencionou, e você vai entender que o processo como Deus atua para inspirar a Bíblia é diferente do que muitos de nós cristãos pensamos. Aqui, por exemplo, em Judas, capítulo 1, versículo 9,
menciona-se a ressurreição de Moisés. Esse é um texto que faz parte de um livro apócrifo, que é o livro de 1 Enoque, ou melhor, o Assunção de Moisés, certo? Então veja bem, Deus, quando inspira um profeta, Ele também inspira o profeta a selecionar materiais ou citações que estão em harmonia com a verdade divina. Então Deus inspirou Daniel a colocar o relato em primeira pessoa de Nabucodonosor, porque aquele relato seria importante para nós compreendermos como que Deus atuou na vida de Nabucodonosor, para ele poder se arrepender dos seus pecados. Então, Nabucodonosor não poderíamos dizer que ele escreveu parte da Bíblia, porque ele nem sabia que o relato dele ia ser incorporado à Bíblia. Mas Deus inspirou Daniel a colocar aquele relato, assim como inspirou Judas a colocar algumas citações apócrifas aqui. Por quê? Porque essas citações tinham conceitos verdadeiros. Isso não torna Nabucodonosor inspirado e isso não torna os livros apócrifos inspirados. Simplesmente Deus pegou aquilo que era interessante, que era verdadeiro, para poder ensinar os seus conceitos. Essa é uma estratégia comunicativa de Deus. Deus utilizou-se, por exemplo, dessa estratégia para comunicar certas verdades espirituais a Ellen White, né? Ellen White, reconhecidamente como uma profetisa da Igreja Adventista, ela recebeu, assim como esses profetas bíblicos, Deus orientou-a a pegar citações históricas de outros livros para poder ilustrar aquelas visões que Deus dava a ela. Não há nada de errado nisso. Simplesmente é uma estratégia comunicativa para facilitar a aprendizagem da pessoa que receberá a mensagem. Muito bem, professor. Bom, eu estou aqui agora com os nossos amigos do Twitter. Se você ainda não está seguindo o programa Na Mira da Verdade no seu Twitter, vai lá na página do Twitter, twitter.com/Na Mira da Verdade e passe a seguir o nosso programa, porque você pode mandar as suas perguntas por aqui também. Professor Leandro Quadros, olha só a questão que chegou aqui. Veja se você consegue responder em 1 minuto. Vamos lá. Existe algum apoio bíblico existe algum princípio bíblico que apoie, ou seja, que demonstre que é proibido ou que é contra você investir em ações na Bolsa de Valores? Olha só, professor. O que a Bíblia tem a ver com isso daí? Existe alguma proibição? A igreja proíbe de você fazer um investimento em bolsas de valores? É isso? Não tem nenhum princípio bíblico, né, sobre isso. O que a Bíblia não recomenda... Não pode ser também um jogo de risco, como se fosse uma loteria, por exemplo, ou não? Então, vejam bem, uma loteria ou um jogo de azar, diríamos assim, o jogo de azar em alguns momentos, em boa parte dos momentos, acaba sustentando uma indústria do crime. Jogos de azar. Agora, na Bolsa de Valores, é uma coisa reconhecidamente pelo governo, não é contra a lei. E há riscos, claro que há riscos, mas não tem nenhum princípio bíblico que condene você fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Agora, não se meta nisso se você não conhece. Eu, por exemplo, como não estudei esse assunto, não é a minha praia, eu não vou me meter nisso, né? A não ser que um economista, um amigo meu, muito bem informado do assunto, me indique que um dia eu posso fazer isso. Do contrário, eu não vou fazer. Então, não faça se você tem dúvidas. É bom você se aconselhar com quem sabe, porque o investimento atual mais seguro, com certeza, é a caderneta de poupança, né? Ou você ter a sua casa própria, que é um investimento que vai valer mais daqui a uns anos. Mas, cuidado, né? Converse com quem sabe para você não se meter em fria. Ok, professor. Bom, nós temos que ir para um intervalo, mais um intervalinho, mas olha, tem muito questionamento ainda pela frente, hein? Tem muita pergunta que chegou e que está chegando ainda. Aproveite o intervalo e mande a sua pergunta. 12-9156-6972, mande o seu torpedo SMS. A gente vai para o intervalo e volta já já. Já estamos de volta agora, são 2h33, já estamos no nosso último bloco. O tempo aqui passa velozmente, mas a gente tem ainda muitas perguntas para colocar na mira da verdade. Mas antes de eu colocar uma pergunta, eu queria dizer para você que agora o programa Na Mira da Verdade tem um aplicativo para você colocar no seu telefone. Eu quero até chamar a câmera ali para poder mostrar aqui para você, ó, como que você faz para você ter... Vou te mostrar o aplicativo, não sei se a câmera vai conseguir pegar aqui, ó. Deixa eu mostrar de pertinho, dá um zoom, chega aqui pertinho.
Vamos ver ali se a gente consegue ver. Olha lá. Tá vendo aqui o aplicativo do Na Mira da Verdade? Vamos ver se você consegue ver. Olha lá, vai chegar mais pertinho. Opa! Você pode ter um aplicativo do Na Mira da Verdade. Você clicando aqui no aplicativo, ele vai abrir o Na Mira da Verdade e você vai poder ver todo o conteúdo do nosso blog, com todas os vídeos, todos os posts que o professor Leandro Quadros coloca aqui, ó. Tudo que é colocado, tudo que é postado no blog do Na Mira da Verdade, você vai poder ver. Se você quiser vídeos, a hora que você clica aqui, você vai ter aí todos os vídeos, todos os programas do Na Mira da Verdade. É só você clicar ali e, ó, a pergunta chegando aqui, ó. É só você clicar e você vai poder assistir cada filme. Isso aqui, ó, são as perguntas que vocês estão mandando. Tá vendo? Você tem aqui entrada para o Facebook, tem entrada para o Twitter e tem como você mandar uma mensagem instantânea pra gente ali. Então é o novo aplicativo do programa Na Mira da Verdade que você pode baixar lá no nosso blog. Se você ainda não conhece o nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver ali que naquela coluna da direita tem ali, ó, você pode ter o Na Mira da Verdade no seu telefone. Pode ser Android, pode ser o iPhone. No iPhone, como que você faz? Você abaixa o aplicativo e pede para colocar na sua página inicial e o aplicativo vai estar ali. Então, basta você estar conectado na internet e você acompanha todo o programa, todo o blog do programa Na Mira da Verdade e também vê os vídeos do programa, tá bom? Então, não perca tempo não, é mais uma coisa que o Na Mira da Verdade está proporcionando para você ter aí no seu telefone e poder divulgar todo o tempo. Eu queria aproveitar também, professor, hoje nós temos aqui mais pessoas nos assistindo, viu, professor? Isso, é muito bom. Hoje nós temos aqui a dona Laide que veio com seus netinhos, com seu vizinho também e trouxe aqui para conhecer o programa, a dona Laide, o Vitor e a Amanda. E elas já estão aqui, ó, vieram de São Paulo ali, ó, caíram de paraquedas e chegaram aqui, viu, professor? Um abraço para eles. Estão aqui para ver o programa, para assistir o programa e ver que realmente tudo é ao vivo aqui, né, dona Laide? É isso aí. Bom, professor Leandro Quadros, olha só o que chegou aqui no nosso blog para você. Por favor, me responda. Me responda uma dúvida que vocês me deixaram na semana passada. Como assim todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus? Quer dizer que, se não fosse Jesus, nem Deus Pai, nem Deus Espírito Santo poderiam ter criado o universo? Olha aí, professor. Você disse que todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus. Então, se não fosse Jesus, o universo não teria sido criado. Nem Deus Pai, nem Deus Espírito Santo teria poder para criar o universo. É isso? Quer ver uma coisa, querido telespectador? É claro que Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho, que é Jesus Cristo, poderiam criar tudo. Apenas uma das pessoas da divindade poderia fazer isso, é claro. Porque as três pessoas têm a onipotência. Agora, biblicamente, realmente, o universo veio a existir por intermédio de Cristo. E a Bíblia não tem discussão para a Bíblia para isso, né? A Bíblia é muito clara. Diz aqui, ó, em Hebreus, capítulo 1, né? Vou ler para você aqui o versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. E aí você vai para João, capítulo 1, verso 3, e o pensamento é repetido de forma clara, né? Todas as coisas, olha, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem eles, nada do que foi feito se fez. Então as outras duas pessoas da divindade poderiam fazer tudo sozinhas? Poderiam, assim como Cristo poderia. Mas, biblicamente, nada do que existe foi feito sem a presença de Jesus Cristo, o Cristo pré-encarnado, né? E não é por acaso, porque a Bíblia diz que ele é Deus no mais pleno sentido. Em Isaías 9, verso 6, Cristo é chamado de Pai da eternidade. E em Atos 3, verso 15, ele é chamado de o autor da vida. E Colossenses 1,17 afirma que tudo subsiste, ou seja, tem vida por meio de Cristo. É Ele quem nos sustenta, que sustenta todos os animais. É Cristo quem sustenta todas as criaturas do universo. Então, realmente, querido telespectador, o Deus Cristo, Jesus Cristo, fez parte da criação de todo o universo, desde o mais minúsculo átomo até a maior de todas as criaturas. Ok, professor, olha aqui o outro SMS que chegou. É possível o diabo manipular ou entrar nos sonhos das pessoas? Ele é capaz de ler nossos pensamentos? E se ele não puder,
Seria melhor nós orarmos em pensamento para que ele não nos ouça, professor? Olha essa questão aí, será que o diabo ele tem poder de entrar nos meus sonhos? De entrar, quem sabe, nos meus pensamentos? Será que se eu falar audivelmente, ele pode usar tudo isso contra mim mesmo, professor? É isso? Quer ver uma coisa? Eu vou ler 2 versículos aqui importantes. O primeiro deles se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 39, que diz assim: Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age, e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração. Porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Biblicamente, apenas Deus sabe aquilo que nós pensamos. O diabo não tem esse poder. Esse pensamento também, você percebe ele aqui no Salmo 44, 21. Salmo 44, 21 diz assim: Porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? E aí eu vou ler mais um texto para você aqui, que me veio aqui, Provérbios 15, verso 11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Veja, a Bíblia sempre mostra Deus como sendo o único conhecedor daquilo que pensamos. Então o diabo não pode fazer isso. Agora, nós podemos dar circunstâncias ao diabo para ele mexer com nossas emoções e nós sonharmos coisas ruins, inclusive com o próprio diabo. Por exemplo, se você assiste filmes de terror, filmes de violência, se você mantém contato com o espiritualismo, qualquer coisa do gênero, com certeza a possibilidade de o inimigo trabalhar com essas informações para o seu subconsciente, gerar essas imagens no seu consciente é muito grande, né? Então, não demos oportunidades. Sigamos o princípio de Filipenses 4:8, que diz assim: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se nós fizermos a nossa parte, o diabo não poderá criar circunstâncias para sonharmos com ele. Muito bem, professor. Eu estou aqui lendo o livro de Hebreus. A pergunta que chegou para a gente aqui é a seguinte. Foi aqui no nosso blog. Hebreus 4, de 9 a 11, pode ser usado a favor do sábado? Mas e quanto ao verso 4? Lá não fala que Deus mudou o dia de guarda? Olha só o que fala Hebreus 4, de 9 a 11. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no 7º dia. Porque quem receber o descanso de Deus, que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Agora, lá no versinho 4, a partir do versinho 4, diz o seguinte: pois a respeito do 7º dia está escrito o seguinte em alguma parte das Escrituras Sagradas: no 7º dia descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram aos primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Olha aí, professor, existe uma controvérsia aí com relação ao dia de guarda, o 7º dia? Na verdade, não, pelo seguinte: aqui, Hebreus 4 não tem o propósito de falar do sábado, tá? O descanso mencionado em Hebreus 4 é o repouso na graça de Cristo. Mas ele fala aí do 7º dia. Não, eu vou explicar o porquê. Mas o descanso aqui é o descanso espiritual que encontramos em Jesus todos os dias. É por isso que ele fala aqui que o povo de Israel não entrou nesse descanso. Por que eles não entraram nesse descanso? Porque eles foram desobedientes, foram rebeldes. E aí o apóstolo Paulo, do verso 11, ele diz assim, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, no descanso espiritual, a fim de que ninguém caia
segundo o mesmo exemplo de desobediência. Para o apóstolo, aqui nós cremos que foi Paulo quem escreveu, né? Para o autor de Hebreus explicar, Tito, a importância do descanso espiritual, ele usa como exemplo o sábado. E aí entra o verso 4, Tito, que você leu. Né? Ele utiliza o sábado como um exemplo do descanso espiritual. Então ele está dizendo o seguinte: há um mandamento para guardar-se o sábado. Se você deve guardar o sábado, você muito mais deve descansar espiritualmente em Jesus todos os dias. Apesar de o capítulo 4 de Hebreus não ter como foco o sábado, mas o descanso espiritual em Jesus, a menção que o apóstolo faz ao sábado prova indiscutivelmente que o sábado continuou sendo o dia de guarda e não o domingo. Essa é até uma pergunta que eu quero fazer aqui no Desafio do Namira em outra ocasião, Tito. Se o domingo é o dia de guarda, por que Hebreus 4 não utiliza o domingo como um exemplo do descanso espiritual em Cristo? Por que Hebreus 4 utiliza o sábado como um exemplo, como uma ilustração do descanso espiritual em Cristo? Esse texto, repito, mesmo não abordando o sábado, porque não é o propósito dele, ele é uma poderosa evidência de que o sábado continuou sendo observado depois da cruz de Cristo. E que, portanto, o argumento e alguns livros que eu tenho lido por aí, que falam que o dia de guarda foi mudado, isso não tem fundamento bíblico nenhum. Muito bem, professor. Aproveitando aí que você falou do desafio para os nossos amigos do Twitter, vamos relembrar aí qual que é o desafio que terça-feira vai ser revelado aqui. A melhor resposta, você do Twitter que preencheu. E olha, tem muita gente perguntando assim: poxa vida, mas eu queria responder e no Twitter não cabe tudo. Existe um programinha que chama-se Tweet Longer, que você pode escrever a sua resposta ali, que ele vai colocar as primeiras frases aqui no Twitter e vai remeter a um site onde tem a sua resposta completa. Exato. Então não se preocupe, manda a sua pergunta pelo Twitter. E relembrando, o nosso desafio no Novo Testamento, Jesus aceita o Espiritismo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta, né? No Novo Testamento, Jesus Cristo aceita ou aceitou o Espiritismo? Então, coloque a sua resposta e não esqueça de no finalzinho colocar a tag Na Mira da Verdade. O que é a tag? É aquele joguinho da velha escrito Na Mira da Verdade na frente, tá bom? Pra gente poder selecionar lá e identificar a sua pergunta. Mas olha só, professor, a sua resposta. Mas olha só, professor, tem aqui o pessoal do Twitter, tem aqui a Marcela, tem aqui o Bruno, tem muita gente ligada com a gente aqui, o Kleberson, mas eu quero colocar a pergunta da Marcela Marangoni Namira. A pergunta é a seguinte, professor: como podemos confiar na Bíblia se ela não foi escrita por Jesus, e sim por várias pessoas diferentes sobre os acontecimentos? Como que a gente pode acreditar nesse livro aqui, que foi escrito por tantas pessoas e por muito tempo? Como é que essa Bíblia aqui é verdadeira hoje, professor? Como é que esse livro pode ser tão real hoje? Temos várias razões para acreditarmos na Bíblia, mesmo que ela não tenha sido escrita por Cristo. A primeira delas está aqui em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E aí você vai para 2 Pedro 1,21 e aqui é dito o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ora, a Bíblia não foi escrita por Cristo, mas foi escrita por pessoas a quem Cristo comissionou que escrevesse. Foi escrita por pessoas que o Espírito Santo escolheu. Então, se ele escolheu, eu não vejo particularmente nenhum problema. Até mesmo porque o próprio Cristo, por exemplo, Cristo escreveu o Antigo Testamento? Não. Mas em João 5,39, ele diz para nós examinarmos o Antigo Testamento. Por quê? Porque ele, mesmo ele não escrevendo, ele e a pessoa do Espírito Santo são os autores da Bíblia. Eles simplesmente escolheram pessoas para transmitir isso em linguagem humana, né? Você vai em Lucas 24, 27, 44 e você vê Cristo utilizando o Antigo Testamento. Por quê? Mesmo Cristo não tendo escrito, o Espírito Santo atuou em pessoas para escrever aquilo que Deus queria. Tá? Então, você pode crer na Bíblia perfeitamente,
mesmo Cristo não tendo-a escrito, porque foi Cristo quem atuou por meio do Espírito Santo, é claro, para que a Bíblia chegasse às nossas mãos. Muito bem. Ainda no Twitter, o Bruno Henrique pergunta o seguinte: gostaria de saber se a lei de Moisés foi abolida com a cruz. E se foi, por que vocês adventistas ainda guardam o sábado? A lei de Moisés foi realmente abolida no pé da cruz, professor? Ou seja, através da cruz de Jesus Cristo, a lei de Moisés deixou de existir? Vamos deixar que o próprio Cristo responda a essa pergunta. Em Mateus 5, 17 e 18, ele diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. A palavra lei aqui se refere, aos livros de Moisés. Não vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, Cristo não veio revogar a lei, ele veio cumprir. A palavra cumprir no grego é a palavra plero. Essa palavra significa completar, encher. Então Cristo está dizendo aqui o seguinte, amigo telespectador: não pensem que vim revogar a lei, ou seja, os livros de Moisés, e nem os profetas, o restante da Bíblia. Eu vim completar, assim, dar o seu verdadeiro significado. Tanto que em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, que é todo o sermão da montanha, o que Cristo faz? Ele começa a pegar trechos do Antigo Testamento e a explicá-los de maneira melhor. Só que ele não aboliu nada. O que aconteceu depois da cruz é que algumas leis de aspecto cerimonial que se encontram na lei de Moisés, essas leis deixaram de ter uma certa importância na vida do cristão, porque essas leis representavam o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, como morreu por nós, e cumpriu-se aquelas leis cerimoniais. Agora, as leis morais, que dizem respeito a nossas obrigações para com Deus e o próximo, essas leis são eternas como o próprio Deus. Você pode ler isso, por exemplo, no Salmo 119, verso 152, onde é dito que as prescrições de Deus são estabelecidas para sempre. Tá bom? Então faça um estudo sobre este assunto, Você pode manter contato conosco pelo e-mail do Na Mira da Verdade, e eu estarei à sua disposição até para te recomendar uma boa bibliografia em que você pode fazer um estudo correto sobre a lei e sua função na vida do cristão. Muito bem, professor. Olha, hoje o pessoal do Twitter aqui está afiadíssimos. Pois é, sua pergunta muito boa. Perguntas muito boas, então preste atenção nessa. Olha aqui o que está na mira, professor. Quem mandou a pergunta foi o Kleberson Nascimento e ele diz o seguinte: Jesus era divino humano. Quando usava o poder divino, era proveniente do Pai? Ou era seu poder que o Pai permitia que usasse? Então, quando Jesus esteve aqui, ele curou os cegos, paralíticos, ele era divino e humano. Quando ele usava o seu poder, era o poder vindo do Pai ou era o seu próprio poder que Deus permitiu que ele usasse? Olha só o questionamento. Muito boa pergunta. Quer ver uma coisa? Quando nós estudamos os evangelhos, nós percebemos uma coisa. Quando Cristo atuava em favor das pessoas, havia ocasiões em que ele utilizava o poder do Deus o Pai e muitas vezes o poder dele mesmo, Cristo. Só que em benefício próprio, Cristo nunca utilizou o poder dele, apenas o poder de Deus Pai. Então isso você vê na leitura dos evangelhos. Um texto bíblico aqui interessante que você pode ler na sua casa é João 10, 17 e 18. Aqui Cristo afirma que ele tinha poder para dar a vida dele e para reassumi-la. Ou seja, isso significa que Cristo também poderia agir por conta própria. Mas quando você lê os evangelhos, você percebe que em benefício próprio, Cristo não utilizava o poder dele, apenas em benefício dos outros. E na grande maioria das vezes, utilizava o poder de Deus Pai. Ele queria nos ensinar um exemplo, a dependermos de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Olha aqui, professor, um SMS que chegou pra gente aqui, ó. Alguns dias eu sinto dentro de mim um desejo imenso de jejuar,
mas ainda não consegui. Qual a importância do jejum em nossa vida? Boa pergunta, professor. A Bíblia apresenta o jejum e muitas igrejas estimulam para que as pessoas façam um dia de jejum e tudo mais. Agora, qual a importância, de fato, do jejum na vida? O que é o jejum? É deixar de comer um dia? Jesus jejuou 40 dias, não é isso? Isso mesmo. Tá, então qual é o sentido do jejum, professor? Quando nós lemos, Tito, Mateus capítulo 4, que é o momento em que Cristo foi tentado pessoalmente por Satanás num deserto, Cristo, como você bem mencionou, ele jejuou por 40 dias. E com qual propósito? Para se fortalecer espiritualmente, para enfrentar as tentações do diabo. Então, o jejum é uma abstinência que a pessoa faz do alimento, para ela direcionar toda a sua energia cerebral, não agora no processo digestivo, mas em comunhão e oração com Deus. Isso não compra a favor de Deus. Você não vai obrigar Deus ou convencê-lo a dar algo a você pelo jejum. Mas o jejum é para você libertar-se um pouco mais do material e se manter em contato com o espiritual. Ele tem esse benefício espiritual e também tem um benefício no aspecto físico, porque você dá descanso aos seus órgãos digestivos para que depois, quando você voltar a alimentar-se, eles possam trabalhar melhor. Agora, quanto ao tempo do jejum, isso varia de cada pessoa. Algumas pessoas podem jejuar poucas horas, algumas meio-dia, algumas um dia inteiro. Algumas jejuam só tomando água, outras jejuam só tomando suco. O importante é você jejuar de acordo com a sua capacidade física e pelo propósito correto. Pedir a Deus força espiritual e não querer barganhar ou trocar com Deus alguma coisa. E o melhor jejum para Deus é o de Isaías 58. Leia Isaías 58. Lá é dito que o melhor jejum para Deus é nós irmos deixando de lado o pecado e dedicarmos a nossa vida em ajudar o próximo. Esse é um grande jejum espiritual para Deus. Muito bem, professor, o nosso programa já chegou no fim, mas eu não posso deixar de dizer para você que assistiu o nosso programa aí pela primeira vez, viu o conteúdo teológico, o conteúdo bíblico que foi apresentado aqui para você. Se você quer conhecer mais a Bíblia, você tem uma chance de receber um curso bíblico gratuito. É essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Você vai receber sem pagar nada. Basta você mandar um e-mail pra gente. Olha aí, ó, tá escrito no seu vídeo, namiradaverdade@novotempo.org.br. Você coloca ali todos os seus dados, todos os seus, o seu endereço completo para que você possa receber sem pagar nada aí na sua casa, tá bom? É o presente que nós oferecemos para você todas as semanas. Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista que é um curso bíblico. Você vai receber sem pagar nada. Então escreva pra gente e peça agora mesmo. Professor Leandro Quadros, chegamos ao final de mais um programa de quinta-feira do Na Mira da Verdade. Obrigado por você estar com a gente aí, viu, professor? Eu que agradeço, Tito, a companhia agradabilíssima sua, do nosso telespectador e internauta. Foi muito gostoso, recebemos perguntas bem fortes, diferentes. Obrigado pelo carinho de todos vocês. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia, a palavra de Deus, ela terá coragem de lhe responder. Um abraço e até terça-feira ao vivo, 9 horas da noite, se Deus quiser. Muito bem, professor. E aqui no nosso programa, como eu sempre digo, a sua pergunta, o seu questionamento estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. E não esqueça, acesse o nosso blog. Tchau!